Mas vamos lá então, meninos e meninas. Mais um exemplo aqui de gases para vocês. A respeito dos gases perfeitos ou ideais, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. As equações de Boyle-Mariotti, Gay-Lussac, Charles e as equações características do gás perfeito são casos particulares da equação de Clapeyron? Sim. Por quê? Nós vimos lá na nossa aula teórica que a equação de Clapeyron é PV igual a nRT. Tá? Essa é a equação de Clapeyron. Bom, o que eu posso dizer? Que se eu considerar a temperatura constante, o N e o R vão ser sempre constantes também. Então, gente, vamos melhorar um pouquinho então, só para vocês entenderem melhor. Se eu pegar uma certa amostra gasosa, o N e o R sempre serão constantes. Então eu posso dizer que a equação de Clapeyron ela é igual a PV igual a KT, K de constante. Considerando a temperatura constante, eu sei que PV é igual a uma constante grandona, porque constante vezes constante é outra constante. Ou seja, a pressão ela é inversamente proporcional ao volume. Agora, se eu considerar o volume constante, o que eu vou ter? Eu vou ter que pressão vezes uma constante é igual a constante vezes a temperatura. Ou seja, constante divide a constante, vai ficar o quê? Que a pressão ela é igual a constante vezes a temperatura, porque a constante vai dividir a constante e vai ficar uma outra constante. Outra relação. Olha lá, que a pressão ela é diretamente proporcional à minha temperatura. Fazendo a mesma lógica, mas agora considerando a pressão constante, a gente chega nessa mesma relação. A relação de que o volume ela é proporcional à temperatura. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que essas relações aqui de proporcionalidade, pressão proporcional à temperatura, volume proporcional à temperatura e pressão inversamente proporcional ao volume, são as relações descritas por Boyle, Gay-Lussac e Charles. E elas são, na realidade, casos particulares do PV do PV igual a nRT. Por que elas são casos particulares? Porque a partir da equação de Clapeyron, eu consigo deduzir quem é proporcional a quem. Ou seja, eu consigo deduzir a equação de Boyle-Mariotti, a equação de Gay-Lussac e a equação de Charles. Então isso é verdade. Esse bilhete é verdade. Afirmativa 2. Quando mantemos o volume constante, o calor fornecido a um gás é usado apenas para produzir aquecimento. Vamos ver? Volume constante não é essa condição que eu tenho quando eu tenho volume constante? Quando eu tenho volume constante, eu uso calor só para aumentar a temperatura? Não, porque quando aumenta a temperatura, aumenta quem também? A nossa pressão. Ele fala, quando, vamos terminar então, tá errado, tá aí. Quando mantemos a pressão constante, quando eu tenho a pressão constante, o que acontece? Aumenta o volume e a temperatura aumenta. Quando mantemos a pressão constante, a energia térmica fornecida ao gás, além de fazer o aquecimento, também é transformada em expansão. A segunda parte está certa. Por quê? Porque quando eu tenho pressão constante, aumentando a temperatura, aumenta o volume, ou seja, existe uma expansão. Olha aqui essa relação.
Porém, a primeira parte está errada. Ele falou que fornecendo calor, fornecendo calor, eu uso apenas o quê? O aquecimento? Não. Eu vou aumentar a temperatura e, consequentemente, eu aumento a pressão. Ele não falou isso. Então, está errado só por conta da primeira parte. Mas é um exercício bem chatinho para a gente avaliar, tá? Agora, ele fala o seguinte. Numa mistura de na terceira afirmativa, numa mistura de dois gases perfeitos, é possível concluir que a pressão vezes volume final sobre temperatura final é igual a P1V1T1 mais P2V2T2? Oh yeah! Certíssimo. Por quê? Eu vou pegar essa equação de Clapeyron aqui, Eu não deduzi para vocês que PV é igual a uma constante vezes a temperatura? Ou seja, PV dividido pela temperatura é uma constante. Essa constante nada mais é do que o número de mols vezes a constante universal dos gases. Quando eu estou misturando, por exemplo, café com leite, eu não vou aumentar o volume total. O volume, a quantidade de moléculas não está associada ao número de mols. Ou seja, a constante total que está associada ao número de mols da mistura vai ser igual o número de mols do leite mais o número de mols do café. Aí vai me dar o quê? Vai me dar o volume total. O volume não é volume, mas é o número de mols, tá? Vai me dar o número de mols total da mistura café com leite. Mas quem que é o K? O K, eu posso simplesmente passar esse T que está multiplicando. O K não é PV dividido por T? Então ficaria, PV dividido por T é igual ao K1, ou seja, P1V1 sobre T1 mais P2V2 sobre T2. Então, fica a dica do Lucão. Preste muita atenção. Quando eu estou falando de inserção de gases, que é o caso do café com leite, imagina assim, eu estou colocando café e leite. O número de moléculas aumenta. Então, sempre que eu estou falando de inserção de gases, quando eu coloco um gás dentro de um outro, vai aumentar o número de mols. Eu posso usar duas relações. Pressão final vezes volume final sobre temperatura final é igual ao quê? P1V1T1 mais P2V2T2. Sempre que eu tiver uma inserção gasosa, mistura, vai aumentar o número de mols, eu posso usar essa relação. Por isso que a terceira afirmativa também é verdadeira. Ficando assim apenas verdadeiras. A1, 3. B de Bosque.